o seguinte, o que chama atenção para esse jogo é a situação do Pedro, né? O Pedro, depois da agressão que sofreu do preparador físico, acabou sendo também punido ele por indisciplina, né? Então o Pedro não vai jogar esse jogo, recebeu uma suspensão por um jogo e também vai ter de pagar uma multinha aí por não ter se aquecido no jogo, né? O preparador físico chamou os jogadores reservas ali para aquecimento no finalzinho do jogo. O Pedro se recusou e por esse episódio acabou sendo punido em 5% do salário e não estará sequer no banco de reservas nesse jogo importantíssimo. Vejam vocês, o Flamengo suspende um jogador de um jogo eliminatório, é claro que é o primeiro jogo, tem a volta ainda no Paraguai, mas isso já havia acontecido com o Gabigol, uma certa feita, quando houve um ato de indisciplina do Gabigol, o Gabigol também foi suspenso e não jogou uma partida seguinte ali do Flamengo. Então não é algo inédito. Deve fazer parte da cartilha do clube, né? Provavelmente sim. Deve fazer parte eu não lembro dessa situação do Gabriel. A princípio, quando eu vi essa suspensão do Pedro, pensei a suspensão ou por ele ser reincidente ou por conta da repercussão negativa que deu todo esse acontecimento. Apesar do Pedro ter sido vítima, mas tem a falta que ele não quer ir pro aquecimento, né? Tem esqueci a palavra agora que me fugiu. Então ele tem que ser punido por isso, mas um jogo... Disciplina, né? A falta disciplinar. Mas já que já aconteceu com o Gabriel, certamente faz parte da cartilha do clube. A questão nesse episódio em particular é que, por mais que se tente separar a indisciplina do Pedro com o episódio posterior, se torna quase impossível quando um trabalhador, no seu local de trabalho, leva um soco na cara de um superior. Né? Aí você rompe todas as relações hierárquicas, porque se ultrapassa todos os limites, inclusive do abuso em relação a um trabalhador no seu ambiente de trabalho. A gente vai ter... e aí, a partir daí, a gente vai precisar entender como fica a situação do Pedro no Flamengo, e talvez a gente tenha um termômetro melhor no final de semana no jogo do Flamengo em Cuiabá, porque lá não tem o Gabigol. O Gabigol está suspenso. E aí a gente vê como... Porque não é simples imaginar o Pedro confortável para trabalhar, não só pelo... claramente já havia uma insatisfação, claramente teve um episódio de insubordinação antes, mas o soco na cara muda todo o cenário. E mais, após o soco na cara, embora o Flamengo o acompanhou, o Flamengo foi com ele à delegacia, na segunda-feira dirigentes foram à casa dele, conversaram com ele, com os parentes, embora o Flamengo não tenha feito público... Eu acho que o Flamengo agiu bem, né? Sim. Em todo episódio, o Flamengo tem duas questões uma postura bem razoável, né? Eu acho que tem só duas questões. Uma, talvez tenha faltado uma declaração pública de solidariedade ao jogador, institucionalmente, uma manifestação institucional do clube de solidariedade ao seu jogador que sofreu uma agressão dentro do ambiente de trabalho, sob responsabilidade do clube. E, principalmente, eu acho a manifestação pública do Sampaoli muito escorregadia. Sim. Faltou uma solidariedade mais contundente ao atleta que ele... Não há dúvida. Eu acho que esse tema volta na coletiva, certamente volta na coletiva. Eu acho que faltou uma manifestação mais contundente ao seu comandado, ao seu atleta. Aparentemente, o clube, ao decidir a manutenção do Sampaoli, ouviu, e a gente sabe que aconteceu isso por apuração, ouviu lideranças do grupo, entendeu que o grupo continuava aceitando o Sampaoli e acreditando, inclusive, no trabalho de campo, acreditando que com a permanência dele é mais fácil conquistar coisas, mas é entender como essa liderança permanece, inclusive diante do elenco, em relação ao Pedro mais especificamente, porque faltou uma condenação mais clara da atitude do preparador. Ele fala em ajudar o Pedro e o Pablo Fernandes, o preparador, diz que é contra a violência, mas é muito pouco contundente diante da gravidade do episódio causado por uma pessoa que o Sampaoli levou para dentro do clube como auxiliar direto dele. Mas certamente não há um clima legal ali entre Sampaoli e Pedro nesse momento, porque a atitude do Pedro indisciplinar ali, ao se negar a fazer o aquecimento no final do jogo, obrigou o Sampaoli a abrir mão de um de seus componentes de comissão técnica, né? Claro, por um erro dele, de ter agredido o jogador do Flamengo, agredido o Pedro, mas fato é que imagino que na cabeça do Sampaoli a situação também não seja tão clara assim, e como ele vai lidar com o Pedro a partir de agora, né? Porque imagino que fique algum resquício. Não, Grafa, você que viveu o vestiário intensamente,
É difícil falar, não, esquece, passado, vambora, Pedro, te amo e segue o jogo. Certamente eles fizeram as pazes ali, conversaram, deve ter havido a conversa entre o Sampaoli e o Pedro. Não aconteceu na segunda-feira porque o Pedro não foi, mas certamente ontem na representação do Pedro deve ter tido essa conversa pessoal dos dois e com o elenco. E ali para fechar com o elenco, em prol do clube, pelo clube, que nenhum jogador ou treinador é maior que o clube, pelo clube eles selaram a paz ali e vamos embora terminar a temporada. Mas resquícios certamente vai ficar, mas uma mágoa por parte de um ou do outro vai ficar, isso aí não tem como, né? É um episódio muito grave que aconteceu, né? E o fato do Pablo ser parte da comissão técnica do São Paulo, hoje não fazendo parte, mas como você falou, é parte da comissão técnica, mas eu creio que pelo bem da equipe, né? Pelo bem do time, que é sempre colocado em primeiro lugar nesses aspectos, eles fizeram as pazes ali e vão tocar a vida. Só para fechar o assunto... Muito rápido, fala. Só fico curioso para entender... E acho que é algo que talvez o Pedro venha a esclarecer depois, e acho que o Flamengo deveria estar interessado em esclarecer por questões institucionais, por questão de zelo pelos seus profissionais, imagino que venha tentando também saber isso internamente, quais são as tais covardias psicológicas que o Pedro diz que vinha sofrendo nas últimas semanas. Se isso deriva para o assédio moral dentro do ambiente de trabalho, se isso extrapola questões que o clube entende como aceitáveis ou não. Isso eu acho que é um ponto importante de se compreender melhor. Pedro precisa explicar, né, mais claramente. Só para fechar, tem uma boa matéria no Globo, a matéria assinada pelo Diogo Dantas, falando sobre os critérios que o Flamengo adotou em casos semelhantes, né, em casos de disciplina no elenco. Ele está aqui que o Gabigol foi punido por aquela discussão com o Marcos Braz no vestiário. Também não jogou o jogo seguinte, assim como Marinho e Vidal sofreram sanções em episódios de indisciplina. Aconteceu já também com o Léo Pereira, quando ele faltou em treinamento, e o Vidal foi quando ele se revoltou esse ano no banco de reservas depois de uma substituição. Ou seja, o Flamengo tem tentado dar tratamentos parecidos a casos de indisciplina no seu elenco. O São Paulo também entra em campo amanhã, né? No Morumbi, o São Paulo que deve estar num clima de muita expectativa e otimismo para a sequência da temporada, depois do anúncio de duas contratações de muito peso, né? Rames Rodrigues, colombiano, que fez uma Copa espetacular aqui no Brasil em 2014, com uma boa carreira. É verdade que faz tempo que o Rames não joga um futebol de alto nível, né? Que a gente se acostumou a ver no Porto, no Mônaco, principalmente, né? Foram os clubes que ele mais se destacou. No Real Madrid não conseguiu jogar tanto, no Everton também não. Mas é uma atração para o São Paulo e para o Campeonato Brasileiro. E Lucas Moura, esse sim com mais expectativa até, porque é um jogador que ainda é jovem, né? Para o futebol, 31 anos, é um cara que